Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês já perceberam que a minha voz hoje está mais rouca, né? Do que ontem. Quem é que está vindo? Quem é que não veio ontem? São poucos. Eu expliquei, né? Essa voz rouca de locutor de meia-noite aqui. E depois você pergunta para os irmãos que vieram e eles vão explicar para vocês. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos, principalmente percebendo e vendo o desejo do pastor Maurício, e com a liderança eu não conversei, mas o desejo de levar essa igreja a ser ainda mais missionária, desejo de ver essa igreja espalhando a glória de Deus sobre toda a terra. Ontem eu disse aqui que Deus não chamou essa igreja para ser a igreja da rua Buriti. Deus chamou essa igreja para espalhar a sua glória sobre toda a terra. E então é muito bom estar aqui e conversarmos a respeito disso. Conferência missionária, ela é sempre um desafio para nós. Normalmente a gente vem à igreja para sermos consolados, né? Para que nós, na nossa desesperança, nós ganhemos esperança. A gente normalmente vem à igreja para ouvir uma palavra que anima o nosso coração, e isso está certo, sem dúvida. Isso precisa acontecer. Mas a conferência missionária, nós tratamos daquilo, não necessariamente do que Deus pode nos dar, mas nós tratamos daquilo que nós podemos fazer. Então, hoje de manhã eu quero conversar com vocês sobre essa questão. O que é que missões produz na vida de uma igreja? A pergunta que nós sempre fazemos é assim: o que é que Deus pode fazer pela igreja? Mas nesta manhã, eu quero inverter essa pergunta. E eu quero responder essa pergunta: o que é que missões faz na vida da igreja? A pergunta é sempre: o que é que a igreja pode fazer por missões? E eu estou querendo inverter essa pergunta. E o que é que missões produz na vida da igreja? Ontem eu expliquei o que é a igreja. O que é a igreja? Quem estava aqui ontem, vamos fazer aquele gesto? Vamos lá? Agora você que não estava pode levantar a tua mão também e diga assim: eu sou a igreja. Porque quando a gente fala igreja, parece que a gente não se inclui. A gente fala de igreja, a gente pensa no prédio, pensa na denominação, a gente pensa no povo, e a gente não se inclui. Então, quando a gente está falando de igreja aqui, nós não estamos falando do CNPJ. Nós estamos falando de cada um de nós. Então, o que é que você pode fazer para que o reino de Deus chegue em todas as nações, em todos os povos? As estatísticas dizem que nós somos em torno de 300 mil igrejas no Brasil. Aí a gente não está medindo o estilo dessas igrejas, a seriedade dessas igrejas. E as estatísticas dizem que 98% das igrejas evangélicas no Brasil não tem nenhum missionário no mundo transcultural. Nós precisamos, quando nós pensamos em missões, nós precisamos ter uma compreensão. A compreensão é o seguinte: quando nós pensamos em missões, nós temos que pensar em dois mundos. O primeiro mundo é um mundo onde pessoas precisam conhecer a Jesus, onde pessoas precisam nascer de novo, onde pessoas precisam ter uma experiência com Deus. Mas neste mundo, o evangelho está disponível. Neste mundo onde pessoas precisam se converter, o evangelho está disponível. Tem televisão, tem rádio, tem igreja em cada esquina. Só ao redor aqui de uns 3 mil metros quadrados aqui, tem umas 4, 5 igrejas. 4. 7. Vamos pegar umas 3 dessas e mandar lá para o Nordeste, pastor, que tem 10 mil povoados que não tem presença evangélica.
Outro dia eu estava numa rádio e chegou um irmão para mim e disse assim: pastor, estou plantando uma igreja. Todo feliz, todo contente. Eu falei: que joia, meu irmão, que bom. Onde você está plantando a igreja? Ah, lá no bairro tal. Eu falei para ele: não faz isso. Quer dizer, você falar para um pastor que está plantando uma igreja para ele não fazer isso, mas você quer ir para o Nordeste? Lá não precisa, já tem 5 igrejas naquele bairro. Você quer ir para o Nordeste do Brasil? Tem 10 mil povoados que não tem igreja. Eu te ajudo, eu levanto sustento para você. Nós juntamos as igrejas e mandamos, sabe como é que é. Por isso que 98% das igrejas evangélicas no Brasil, elas não têm nenhum missionário transcultural. Então eu estava dizendo que quando nós pensamos em missões, nós temos que pensar em 2 mundos. Esse mundo onde há pessoas que precisam se converter, mas o evangelho está disponível. Tem outdoor, tem o adesivo no seu carro, tem televisão. Teoricamente não existe uma só sala de aula nesta cidade que não tenha um crente. Não existe um só departamento do governo que não tenha um crente. Não existe um prédio que não tenha um crente. Não existe uma rua que não tenha um crente. Não existe uma empresa nesta cidade que não tenha um crente. Então o evangelho está disponível. Tá certo? Mas tem um mundo onde as pessoas não podem se converter. E não podem se converter porque não tem ninguém para lhes falar de Jesus. Não tem Bíblia, não tem igreja, não tem missionário, não tem nada. Eles não têm como se converter, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvirá a palavra de Deus. Então, eu queria até ilustrar isso para vocês. Quem é que é empresário em algum setor, algum ramo comercial aí? Tem alguém aí que tem um comércio? Tem? Tá, tem o quê? Vamos fazer uma propaganda sua aqui. Um brechó. Vai indo bem? Não? Eita. Então tá, vamos dizer que a irmã queira expandir o seu negócio. E aí você faz uma pesquisa em 2 cidades que tem 50 mil habitantes. E numa cidade que tem 50 mil habitantes, tem 10 brechós. E numa cidade que tem 50 mil habitantes, só tem um brechó. Aonde você vai colocar um brechó? Na cidade onde só tem uma questão de... Então, na igreja nós também... As estatísticas dizem que 95% da receita da igreja é gasta com ela mesma, e não com a pregação do evangelho. As estatísticas dizem que a média de contribuição de cada crente para missões, a média, quando você pega o volume de investimento no reino de Deus e divide pelo número de crentes no Brasil, dá R$1,30 por ano a contribuição de cada cristão. Então, é um pouco disso que eu quero conversar com vocês. Outra coisa que nós precisamos pensar é que não existe igreja pequena. Às vezes nós falamos: poxa, mas a nossa igreja não tem condições, a nossa igreja é pequena. A igreja não é pequena, não existe igrejas pequenas. Existem igrejas mais comprometidas e menos comprometidas. Uma igreja de 200 membros pode ser muito mais comprometida com a causa de Jesus, que é a pregação do evangelho entre todas as nações, do que uma igreja de 1000 membros. E eu conheço isso. Eu sei disso.
Então nós precisamos começar também a derrubar essa mentalidade de que nós somos uma igreja pequena. Não somos uma igreja pequena. A outra mentalidade é que nós somos muito pobres. Não existe isso, ninguém é pobre. Pobre, de acordo com o conceito de um sociólogo que eu ouvi uma vez, é aquele que gasta tudo que ganha para comer e mesmo assim não mata a fome. Então, acho que não tem ninguém aqui assim, né? Tem ou não? Porque se tiver, pastor, tem que socorrer. É a igreja. Então, eu queria conversar um pouco a respeito disso com vocês. Eu estava olhando essa cruz aqui. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui ontem à noite, eu estava olhando essa cruz aí. E eu fiquei pensando que a maioria das igrejas, elas estão como esta cruz. Está plastificada. Está meio amarrada aí, né? Tá ou não? A maioria das igrejas, em relação à evangelização do mundo, a ordem de Jesus de ir a todas as nações, ela está como essa cruz aí, plastificada. Quanto tempo leva um plástico para diluir na natureza? Quem é que sabe disso? São muitos anos, 100 anos, né? Então, eu estava olhando, pastor, eu falei, puxa, tem a maioria das igrejas. Quem que é a igreja mesmo? A maioria das igrejas, quer institucionalmente ou quer individualmente, estão mais ou menos como essa cruz aí, está plastificada. Mas antes de entrar aqui em alguns pontos que eu quero compartilhar com os irmãos, eu queria manifestar minha alegria de ver Esqueci, rapaz. Deu um branco agora. Meu irmão. Alvino. Eu ia falar Etelvino. É que faz tempo que a gente não se vê. Quando eu comecei minha vida lá em Maringá, nós estávamos juntos lá. Você mudou bastante, Alvino, mas o bigode é o mesmo. De 40 anos atrás. Mas que bom te ver aqui, viu? Alegria muito grande. Então eu queria conversar com vocês sobre alguns resultados de missões na vida da igreja. Primeiro resultado, se você quiser anotar, missões leva a igreja a obedecer à ordem de Jesus. Esse é o primeiro resultado. O que Deus quer da igreja? O que é fazer missões? É obedecer à ordem de Jesus. Isso é fazer missões. Às vezes a gente pensa que missões é mandar um missionário, missões é levantar dinheiro para os projetos missionários, missões é a ação social, isso é o resultado da obediência. Nós temos que fazer isso, mas isso é resultado da obediência. Então, o primeiro resultado de missões, porque leva a igreja para cumprir o chamado de Jesus, é a obediência à ordem de Jesus. Quando você pega as últimas instruções de Jesus, você vai ver que as instruções de Jesus foi: agora vocês vão. Isso que o pastor falou na abertura aqui. A gente vem a Jesus, a gente segue Jesus, e depois a gente é enviado por Jesus. Então Jesus veio, morreu na cruz, deu a sua vida, revelou o seu amor ao nosso coração. Nós começamos a seguir Jesus, por isso que você está aqui. Mas parece que está faltando a terceira categoria do discípulo, que é de produzir frutos, que é de ir ao seu vizinho, ir ao seu colega, ir às pessoas que estão ao seu derredor e falar do amor de Jesus. Então, a missões leva a igreja a essa obediência àquilo que Jesus pediu.
Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E eu ontem disse sobre Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Agora, é muito interessante nós entendermos, nós compreendermos que nem tudo que a igreja faz, Deus mandou fazer. Uma grande parte daquilo que nós fazemos, Deus não mandou. Uma grande parte dos nossos esforços, do nosso envolvimento, são em coisas que Deus não pediu. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Onde é que está no Novo Testamento, que o Velho Testamento é uma dimensão diferente, onde é que está no Novo Testamento que Deus mandou a gente construir prédios? Eu ainda não encontrei. Nós precisamos do prédio. Eu não sou contra o prédio. Nós não podemos prescindir do prédio. Mas entre o prédio e o reino de Deus, com o que é que a gente fica? Onde é que nós somos mais motivados a investir os recursos financeiros? Então, Deus não pediu para nós construirmos prédios. Mas nós nos envolvemos na construção de prédio e deixamos de nos envolver com aquilo que Deus pediu. Nós somos prontos a nos envolvermos com aquilo que Deus não pediu. E nós somos lerdos para nos envolvermos com aquilo que Deus pediu. O que Deus pediu é que a igreja vá e pregue o evangelho entre todas as nações, entre todas as etnias, entre todos os povos. Foi isso que Deus pediu para a igreja. E nós nos embaraçamos com muitas coisas que Deus não pediu. Volto a repetir, eu não sou contra o prédio, mas é mais ou menos assim. É meio louco, né? Meio doidão. Vamos supor que vocês vão construir aqui um salão aí, comunitário. É preciso, é necessário, a igreja está crescendo, precisa ter o espaço para comunhão. Tá bom. Quanto que nós vamos gastar aqui para construir o salão? R$1 milhão. Então nós vamos fazer uma campanha para levantar R$2 milhões. Mas por que 2? Precisa de 1. 1 milhão para construir o prédio e 1 milhão para investir em missões. Não é boa? Porque a prioridade tem que ser missões. Vamos reformar aqui, ok? Quanto nós vamos gastar? Vamos gastar 50 mil. Então vamos fazer a campanha. Mas vamos levantar 100. Mas por que 100? Porque 50 nós vamos reformar o prédio e 50 a gente vai investir em missões. O que vocês acham da ideia? Tem um amém aí, pastor. Irmãos, nós precisamos repensar a razão pela qual nós estamos aqui. Nós precisamos repensar a razão pela qual Deus pegou o seu próprio filho e o colocou como cabeça da igreja. Tudo que nós fazemos aqui é bom, necessário, útil, é preciso ser feito. Mas nós ficamos muito em volta de nós mesmos e a igreja não vai, a igreja não sai. E como é que nós vamos alcançar as nações? Nós vamos alcançar, como é que essa igreja da Rua Buriti pode chegar no Nordeste, pode chegar entre povos indígenas, quilombolas, ciganos, Ásia, África? Como que essa igreja pode chegar? Como é que essa igreja pode obedecer a ordem de ir a todas as nações? É através daqueles que Deus chama para irem para lá. Eu estive agora em Mianmar, na Índia, na Indonésia e no Nepal. Os missionários estão lá, sérios, gente séria, gente comprometida.
gente que está dando a vida naqueles países pobres. Semana passada eu estive com um missionário que trabalha entre os povos indígenas, o Curte. Sabe há quantos anos ele está entre os povos indígenas? Eu já estive lá 3 vezes. Você só chega de avião, no meio da mata amazônica, na aldeia de Palimiú, entre os Yanomamis, de Halicatuú, de Budu. Sabe quantos anos ele está lá, pastor Maurício? 35 anos. É gente séria, é gente comprometida, que estão indo lá no meio do povo indígena para falar de Jesus e que pagam alto preço para ter as condições mínimas de sobrevivência. Chega lá e fica sozinho no meio da mata. Eles derrubam a madeira, eu até gostaria de mostrar as fotos, derrubam a madeira, corta a madeira, faz as tábuas, faz as vigas e levanta a sua casa de chão batido, porque eles não podem morar lá na aldeia com os índios. Não pode e não deve, porque a maloca é uma maloca muito grande, de palha, e cada 10 metros tem uma fogueira dentro daquela maloca que não tem janela, que não tem nada. E cada fogueira é uma família que mora ali. Eles fazem a fogueira, eles colocam as redes e ali mora a família. 10 metros depois é outro 10. Então ele não tem como morar, ele não pode. Então ele mesmo derruba a madeira, corta as tábuas, faz as vigas, levanta e só chega de avião. 35 anos. Não são 35 dias, 35 meses. Trazer o CUT aqui, ele dá de 10 a 0 na gente, de alegria, de bom humor, de felicidade. Então, nós precisamos, a igreja precisa obedecer à ordem de Jesus. E a ordem de Jesus foi que ela vá a todas as nações. Então, missões leva a igreja a obedecer aquilo que Jesus pediu para a igreja. A segunda coisa, o segundo resultado de missões na vida da igreja, é que missões leva a igreja a ser uma igreja intercessora. Lá em Mateus do capítulo 9, verso 37, Jesus disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Pai da seara que mande trabalhadores. Então, missões começa a fazer a gente a orar de acordo com o coração de Deus. E não orarmos de uma forma meramente egoísta. Não há nenhum problema, e eu devo orar pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus amigos, claro, pelo meu trabalho, pelo meu negócio, pela minha saúde. Mas nós oramos por isso. E nós não oramos por aquilo pelo qual bate o coração de Deus. E o coração de Deus bate por aqueles que estão perdidos. O coração de Deus bate por aqueles que ainda estão em trevas. Nós não oramos para que as pessoas possam ter uma visão de Deus. Então a igreja, missões, leva a gente a sair dessa questão da oração, da intenção, para algo que é segundo o coração de Deus. Hoje, há 4 anos atrás, há 10 anos atrás, o Brasil tinha mais ou menos 4 mil missionários no mundo transcultural. Hoje, as estatísticas dizem, no último CBM, que nós temos em torno de 2 mil. 2 mil retornaram. E por que 2 mil retornaram? Várias razões. Então, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Você pode orar isso todos os dias. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Quanto tempo leva isso?
Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Isso significa que essa oração é feita em 5 segundos. Se essa oração é feita em 5 segundos, significa que eu posso fazer esta oração 12 vezes por minuto. E essa oração é uma oração que Deus mandou a gente fazer, que Jesus mandou a gente fazer. Então eu quero convidar vocês para nós fazermos essa oração. Então eu quero te convidar para ficar em pé. E nós vamos orar por 1 minuto. Por 1 minuto. Nós vamos fazer esta oração. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Repitam comigo. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Vocês acreditam que Deus ouve essa oração? Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, de acordo com 1 João capítulo 5, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as orações que lhe temos feito. Então eu quero convidar você, com o coração, como quem acredita, como quem está orando segundo o coração de Deus, você fazer esta oração. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? 1 minuto, mas levanta a tua voz e com o coração. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Mais forte. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Mais forte. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Com o coração. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. 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 Amém, irmãos. Agora vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: responda essa oração. Pode sentar. As grandes mudanças no mundo, elas não são fruto de estratégias diplomáticas. As grandes mudanças no mundo, elas não são frutos de boa diplomacia, de interferência de governos. As grandes mudanças no mundo é fruto da oração. O muro de Berlim caiu porque um povo de Deus ao redor do mundo orava para que o comunismo do leste europeu viesse para o chão. A janela 1040, que tinha 62 nações fechadas para o evangelho há 30 anos atrás, hoje tem em torno apenas de 10 a 12 nações que ainda estão fechadas para o evangelho, porque muitos saíram dos seus países, foram lá para a janela 1040 interceder, e muita oração foi feita pela janela 1040. Essa convulsão no mundo árabe, para mim, é fruto da oração do povo de Deus. Porque não tem uma só conferência missionária que eu tenha ido nos últimos 15 anos, 20 anos, que a gente não tenha orado para Deus abrir as portas do mundo árabe. E a maneira que, se nós oramos como para Deus abrir as portas, a maneira como Deus vai abrir, e eu estava dizendo, não sei para quem que eu estava dizendo, em última análise, essas catástrofes, que morre gente, que gente perde família, que gente perde casa, em última análise, essas são declarações do amor de Deus. Porque a maneira como Deus pode abrir as portas é através da tragédia. Em muitos lugares no mundo, na Indonésia, em Mianmar, no Nepal,
no Paquistão, em muitos lugares do mundo, no Japão, no Haiti, no Chile, em muitos lugares do mundo, onde o evangelho não podia chegar, onde as aldeias não permitiam pregar o evangelho. Com a chegada da tragédia, com a chegada da catástrofe, hoje eles estão com as portas abertas para ouvir falar de Jesus. Eu faço parte de uma rede chamada SOS Global, que no momento em que há a catástrofe, eles já mandam, os primeiros a irem são médicos, depois manda psicólogo, etc, etc, etc. E eles chegaram lá em Mianmar, e as pessoas não falam nada, vão curando as pessoas, atendendo as feridas, limpando as casas, arrumando as coisas, dando comida, levando barraca. E de repente alguém pergunta assim: mas você é do Brasil? Sou do Brasil. E o que você veio fazer aqui? Você saiu do Brasil tão longe para vir aqui e para ajudar a gente. Por que você veio fazer isso? E tem a oportunidade de você dizer: eu vim porque tem um Deus que ama vocês. Então a oração, ela abre as portas. A oração, ela faz com que as coisas aconteçam. Eu estava no Egito há pouco tempo, e no encontro de pastores do mundo árabe com pastores brasileiros, e eles contaram para nós uma experiência, uma igreja muito grande no Egito, que está ali a 150 metros da Praça Tahrir, onde acontecem os movimentos, as concentrações, que um grupo de médicos da igreja saíram para uma vila, e naquela vila eles montaram um consultório e tal, e tinha uma fila de mulheres muito, muito grande, todas elas vestidas só com os olhos de fora, vestidas de preto, aquela roupa delas. E entrou a primeira mulher e o médico perguntou: o que a senhora tem? Ele disse: eu não tenho nada. Então o que a senhora quer? Eu quero uma Bíblia. Mas por que a senhora quer uma Bíblia? Porque Jesus apareceu para mim e disse que eu devia ler a Bíblia, ler o seu livro. Eu não posso ir na livraria, eu não posso ir no mercado, eu não posso pedir para ninguém. Eu vim aqui ao médico, eu sei que vocês têm Bíblia, e aqui eu sei que eu posso pedir. Entrou a segunda: o que a senhora tem? Não tenho nada. O que a senhora quer? Eu quero uma Bíblia. Foram 100 e poucas mulheres que entraram para pedir Bíblia. Sabe o que é isso, pastor? Fruto da oração. Se está acontecendo algumas coisas no mundo muçulmano, está acontecendo porque o povo de Deus tem orado. E tem orado não apenas para Deus abençoá-los, mas tem orado para Deus abençoar as nações. A terceira resultado de missões na vida da igreja é que missões leva a igreja à liberalidade na contribuição. Missões leva a igreja, cada um de nós, a sermos participantes da implantação do reino de Deus entre as nações através do dinheiro. Não tem jeito, nós precisamos de dinheiro para fazer o trabalho missionário. E o dinheiro que Deus precisa não está no Lions, não está no Rotary, não está no governo, nas ONGs seculares, está onde é que está? Quem que é a igreja? Então missões faz a gente entender que a razão do meu trabalho, a razão da minha vida, é para cumprir o ID de Jesus. Nem todos vão sair daqui, literalmente, pegar um avião ou ir para o Nordeste, ou ir para uma cidade aqui próxima. Nem todos vão, mas alguns irão. Mas todos nós podemos ir juntos. Como é que eu vou junto com o missionário, com o Kurt, lá no meio da floresta amazônica? Quando eu oro por ele e quando eu contribuo. Nem todo mundo que contribui ora, mas todo mundo que ora contribui. Então, a igreja
Missões leva a igreja à contribuição, porque missões leva a gente a entender que aquilo que Deus coloca em nossas mãos não é nosso. Você não tem nada. Nós cantamos uma canção aqui, me ajuda aí o pessoal do louvor. Quero minha vida. Como é que é a música? Como é que é, pastor? Quero minha vida oferecer, depois, como oferta de amor e sacrifício. Vixe! Você prestou atenção no que você cantou? Prestou? Quero minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Então, a missões nos dá liberalidade, porque nós começamos a entender que a razão da minha vida é para algo maior. É muito pobre você nascer, crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro e morrer. É muito pobre. É pobre demais isso. Ficar rico. Agora, quando você pega aquilo que Deus coloca em tuas mãos, você sabe que é dele, e ele deixa para você administrar, e você é fiel no dízimo, e além do dízimo você investe no reino de Deus. Isso traz uma alegria no seu coração, porque você está investindo naquilo que vai ficar. Queridos, a única coisa que vai ficar é o reino de Deus. A única coisa. Eu não estou fazendo uma apologia à miséria. Eu estou dizendo que nós temos que investir no reino de Deus na proporção daquilo que Deus nos dá. Isso é bíblico. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, Paulo fala assim: e vocês no primeiro dia da semana reservem uma oferta segundo a sua prosperidade. Então tem gente que pode dar 5, mas tem gente que pode dar 100, pode dar 500, pode dar 1000. Eu tenho pessoas nesse universo que eu trabalho, eu tenho mulheres, pessoas, crianças que dão R$1, R$2. E tem pessoas que dão 3.000, R$4.000 por mês. Quem é que está dando mais? Ninguém está dando mais. Porque eles estão contribuindo de acordo com a proporcionalidade da sua prosperidade. Então, missões quebra, e tem 2 monstros dentro da igreja. Quem que é a igreja mesmo? Tem 2 monstros dentro da igreja que luta contra nós sermos homens e mulheres envolvidos com o reino de Deus através das finanças. O primeiro monstro é o capitalismo. Nós temos uma mentalidade capitalista. O que a mentalidade capitalista diz? Você tem que guardar, reter, acumular e possuir. Isso é o que diz a mentalidade capitalista. E desde pequeno nós somos ensinados a isso. Pega o seu filho de 5, 6 anos, dá um presente para ele, dá um brinquedo para ele, e você fala assim para ele: isso é teu, não empresta para ninguém, não dá para ninguém, não deixa ninguém mexer. Não é isso que a gente faz? O que a gente está ensinando para ele? Ser egoísta. E nós crescemos com essa mentalidade. Não é verdade que na hora da oferta você tem uma nota de 100, de 50, de 20, de 5. Onde é que vai o teu dedo? Por quê? Porque nós temos a mentalidade do reter, do guardar, do possuir. Essa é a mentalidade. Se eu dou, eu não guardo. Então esse monstro está na gente. Está dentro de nós. O segundo monstro é o espírito de Mamon. Onde é que o espírito de Mamon atua? Não atua no mundo. O espírito de Mamon atua na igreja. Se o diabo não pôde me impedir de me converter a Jesus, ele vai procurar me impedir de ser um homem envolvido com o reino de Deus. E uma das formas que ele me impede de ser envolvido com o reino de Deus é através das finanças. Em maio desse ano eu estive
Eu estive dando aula num curso em São Luís para obreiros da Jocum, e eu fiquei muito triste, porque, pastor Maurício, eu vi aqueles jovens sérios, comprometidos, que amam o Senhor, que querem levar o Evangelho a muitos lugares ali da região, no sertão do Nordeste. Ao sábado à tarde, no domingo de manhã, eles indo para o farol, os lugares onde tinha o farol, para vender água, garrafinha de água, para juntar dinheiro, para poder viajar para o sertão para falar de Jesus. Eu falei, oh meu Deus, eu não entendo. Deus, eu não entendo isso. Com a igreja brasileira tão rica, com a igreja brasileira com tanto dinheiro, e esses que querem sair, pregar o Evangelho, representar a igreja lá no sertão do Nordeste, tem que vender água nos finais de semana para juntar R$300 para poder fazer viagem missionária. Eu não entendo isso, Deus. Há pouco tempo eu estava num congresso no sertão do Nordeste, e a gente começou a ouvir os missionários falando, e subiu um casal, e eles falaram do que eles estavam fazendo numa cidade bem no sertão do Nordeste. E aquela menina falou assim, eu sou enfermeira, e uma das coisas que eu faço é ir nas casas, coletar sangue, para fazer a medida da glicemia, porque há um índice de diabetes muito grande nas crianças, etc. Então eu coleto o sangue e mando para o laboratório, depois o laboratório manda o resultado, e eu vou na casa e dou as orientações necessárias. E ela falou assim, mas isso está se tornando muito difícil, porque demora a vir o resultado, e quando o resultado vem, a gente demora a começar o tratamento. Se eu tivesse aquele aparelhozinho que mede na hora, né? Tem aquele aparelhozinho que dá o clique, coloca a fitinha ali e na hora dá o resultado da glicemia. Se eu tivesse um aparelho desse, eu ia atender na hora e orientar na hora. E isso ia a velocidade com que eu ia começar o tratamento na vida de uma criança, de uma pessoa, seria muito maior. E aquilo me chamou a atenção. E quando eles desceram, eu fui lá conversar com eles e disse, me explica melhor isso. Ela explicou. E eu disse, tá bom, vamos orar e quem sabe você vai levar o aparelho. E eu saí dali, na hora do almoço, fui lá na empresa que vendia essas coisas, e eu comprei o aparelho para ela. E quando eu cheguei e entreguei o aparelho para ela, ela entrou num quebrantamento, chorando copiosamente, porque ela tinha ganho um aparelho que custou R$70. Então, o diabo tem cegado a gente. O espírito de Mamon tem atuado na nossa vida, para nós sermos pessoas não proativas a favor do reino de Deus. E uma das formas que ele nos impede é através de nós sermos fechados para contribuir. O quarto é meio-dia, meio-dia não, é 11 horas, mas 11 horas? Não, qual que é o horário normal? 10h30. São 10, 23 e 37. Diga para a pessoa que está do teu lado aí. Diga para a pessoa que está do teu lado. Hoje o almoço vai atrasar. Gente, isso é muito forte para mim, né? A gente podia parar aqui. Mas, meu Deus, como eu gostaria que você experimentasse a alegria de ser uma pessoa liberal, com liberalidade para investir no reino de Deus.
Deus nunca tira nada de nós. O diabo nos cega. Eu acho que se eu der o meu dinheiro, vai fazer falta. É o contrário. Eu sou um homem que vivo de ofertas, eu não tenho salário. O Instituto Pacto não tem dinheiro. Eu não tenho uma igreja por trás, eu não tenho uma missão por trás. Até 1986, agora eu vou dar um testemunho pessoal, me perdoem. Até 1986 eu era um empresário. Em 1986, você estava lá naquela época ouvindo? Em 1986 eu deixei de trabalhar naquele setor e Deus me levou para o ministério. E para viver de ofertas. Para viver absolutamente de ofertas. Depois, em 88, eu vim para a igreja me dava um salário. Então eu comuniquei às pessoas que estavam contribuindo com a minha vida. E liberei as pessoas e fui viver de um salário. Em 2006, quando eu vim para o Instituto Pacto, eu vim para viver novamente de ofertas. Eu não tenho salário. E hoje eu não tenho problemas financeiros. Eu invisto, além do dízimo, eu me converti em 1974. E quando eu me converti em 1974, eu não tenho na minha lembrança um só mês que eu tenha deixado de entregar o dízimo. Um só mês. Em momentos críticos, em momentos de crise financeira, em momentos de aperto. Eu até então era um profissional de vendas. E as coisas eram altas e baixas. Quando eu me converti a missões em 1990, eu não me lembro de ter deixado um só mês de entregar a minha oferta missionária. Ser fiel no dízimo e ser fiel na oferta missionária. Não me lembro. E hoje, como testemunho para vocês, hoje eu, além de entregar o dízimo, 20% daquilo que chega nas minhas mãos eu estou investindo em missões. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Tire o teu cavalinho da chuva. Não tenha medo de investir a sua vida, o seu tempo. Não tenha medo de investir recursos financeiros no reino. Não há nenhum outro investimento, se a gente quiser usar esse termo, que traga retorno maior do que o investimento no reino de Deus. Porque se ele não vem através dos bens, ele vem através das vidas, com quem você vai compartilhar a entrega daquela pessoa com aquele que anunciou. Você é parte disso, os galardões são seus também. Tem a história de o João chinês. João era um chinês e ele era um cristão. E João chinês era um ateu. E ele encontrou um missionário. E ele perguntou assim para o missionário: o que é que você vai fazer quando você chegar no céu? Ele falou: a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar o Senhor Jesus e vou dar um abraço nele e agradecer pela salvação. Por ele ter deixado a glória que ele tinha com o Pai, vindo ao mundo e morrer pelos meus pecados. E aquele ateu, ainda insatisfeito, disse: tá bom, e qual é a segunda coisa que você vai fazer? O João chinês era o cristão. O ateu falou: e qual que é a segunda coisa que você vai fazer? Eu vou procurar um missionário que deixou o seu país, deixou a sua terra, deixou sua comida, sua cultura, sua igreja, e veio para o meu país, pagou um alto preço para ficar no meu país, e veio falar de Jesus para mim. Eu vou dar um abraço nesse missionário e vou agradecer por ele ter deixado a sua nação e ter vindo ao meu país e me falado de Jesus. E aquele ateu, ainda insatisfeito, disse assim: e a terceira coisa que você vai fazer? A terceira coisa que eu vou fazer é que eu vou dar um abraço em cada pessoa que orou para que o missionário pudesse permanecer lá, diante das dificuldades, das lutas, da saudade. Cada um daqueles que oraram
para que o missionário permanecesse no meu país, e vou abraçar cada um daqueles que contribuíram financeiramente para que ele pudesse permanecer no meu país. Vou dar um abraço em cada um e dizer: valeu a pena você orar, valeu a pena você investir. A pergunta nessa história, ela é assim: alguém vai te procurar no céu para te dar um abraço? É tão fácil a gente se envolver com o reino de Deus, mas ao mesmo tempo tão difícil. É preciso uma libertação. Se há uma coisa da qual a igreja precisa de libertação, é essa, da visão. Se a libertação que eu preciso na minha vida é essa libertação, a libertação de viver para as coisas meramente temporais. O quarto, eu vou mais rápido agora, mais uns 10 minutos. O quarto resultado de missões na vida da igreja, o primeiro é que leva a igreja a ser obediente, leva a igreja a ser intercessora, leva a igreja a contribuir com liberalidade. A quarta é que leva a igreja a exercitar a sua fé. Missões é um exercício de fé. Quando eu estou enviando um missionário para algum lugar, eu tenho que crer que Deus vai usar a vida dele e que aquele povo ali vai se converter. Quando a igreja assume o compromisso com algum missionário, ela precisa crer que Deus vai mandar os recursos para ser fiel com aquele missionário, etc. E aqui tem uma coisa muito interessante também. É que nós temos muita fé para as coisas que Deus não pediu. E não temos fé para as coisas que Deus pediu. Usando o exemplo do prédio, nós vamos construir um salão, vai gastar 1 milhão, mas nós não temos. Mas Deus vai dar. Nós cremos que Deus vai dar. Nós vamos orar e Deus vai dar. E oramos. E colocamos a nossa fé em coisas que Deus não pediu. Aí eu chego aqui e falo: irmãos, eu tenho um missionário que está precisando de R$2.000 para imprimir Bíblia. Eu estou falando aqui porque eu estou aqui, né? Eu chego aqui para vocês e falo para vocês: nós precisamos de R$2.000 para imprimir Bíblia. Deus mandou imprimir Bíblia, a sua palavra, e espalhar a sua palavra? Mandou ou não? Claro que mandou. Aí a gente fala: nós não temos. Então eu tenho fé para levantar 1 milhão para construir o salão, para uma coisa que Deus não pediu, e não tenho fé para aquilo que Deus pediu. Deus mandou pregar o evangelho em todos os lugares. Então chega um missionário aqui e fala: irmãos, eu preciso de R$1.500 para completar a passagem para eu ir para o Camboja. Ninguém vai tirar férias no Camboja. Ninguém faz turismo no Camboja. Mas a gente fala que a gente não tem. Então temos fé para as coisas que Deus não pediu e fé para as coisas que Deus pediu. Eu sei, pastor Maurício, que depois disso nunca mais o senhor vai me chamar aqui para a igreja, não vai deixar eu vir aqui. Então, missões, queridos, leva a igreja a exercitar a fé. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em quinto lugar, leva a igreja a compreender a sua universalidade. A igreja é universal, a catolicidade da igreja, não a catolicidade romana. Nós fazemos parte de uma igreja universal. O reino de Deus é maior que a IPB do Brasil. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação.
E tem muita gente morrendo pela denominação. Eu amo a minha igreja, eu sirvo a minha igreja, a IPI Liberdade hoje, a IPI do Brasil. Mas eu não vou morrer pela IPI do Brasil. Não vou. Então, missões leva a gente a compreender a universalidade. Nós fazemos parte de um corpo. Eu cheguei no Nepal, na Indonésia, no Egito, na Índia, em Mianmar agora. Eu não sabia falar a língua deles, mas havia uma identificação. A gente orava junto, a gente cantava, eu não sabia nada. Mas havia uma identificação porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Então leva a igreja a compreender a sua universalidade. E isso é muito bom, gente. Eu faço parte do reino de Deus. Eu sou membro da IPB Vida Nova. Eu sou membro da IPB Vida Nova. Mas é muito mais do que isso. Eu sou membro do corpo de Cristo, que está espalhado sobre a face da terra. E o fato de eu compreender que eu sou membro do corpo de Cristo, que está espalhado sobre toda a terra, me leva a me comprometer muito mais com o lugar onde Deus tem me dado. Onde Deus tem me trazido para eu ser bênção e para ser abençoado. Para cuidar e para ser cuidado. Eu vou valorizar muito mais o endereço físico. Terceiro lugar, sexto lugar, leva a igreja a sair da mesmice. Gente, é uma razão maior para a gente celebrar, uma razão maior para nós cultuarmos. Há uma razão maior para nós nos juntarmos aqui nos domingos de manhã, nos domingos à noite e nos programas. Há uma razão maior. Então a gente sai dessa mesmice. Eu vou à igreja hoje. Poxa vida, né? Tem que ir na igreja. Você vem porque você faz parte de um reino. Você faz parte de um corpo. Leva a igreja, em sétimo lugar, leva a igreja a pensar no reino de Deus. Sai dessa visão umbilical. De pensar é aqui, é aqui, é aqui. Tem que ser aqui, mas tem que ser para lá também. Leva a igreja, em oitavo lugar, a unidade de propósitos, ou seja, a igreja começa a entender, todos os ministérios, todos os departamentos, começa a entender que ela tem uma única razão para ser igreja, que é espalhar a glória de Deus sobre toda a terra. Em nono lugar, leva a igreja a compreender a sua natureza. Qual que é a natureza da igreja? A natureza da igreja é ser serva. E quando nós temos essa natureza no nosso coração, na nossa mente, nós vamos perder o ensoberbecimento. E começamos a entender que quem é o cabeça é Jesus mesmo. E aí, porque eu ocupo determinada função, eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Em décimo lugar, para terminar, leva a igreja a atitude que verdadeiramente glorifica o nome de Jesus. E a atitude que verdadeiramente glorifica o nome de Jesus é vidas redimidas, salvas. Salvas. Essa é a atitude que glorifica o nome de Jesus e que produz alegria no coração da igreja. Missões leva a igreja a ser uma igreja obediente, leva a igreja a ser uma igreja intercessora, leva a igreja a ser uma igreja que contribui com liberalidade, leva a igreja a compreender ao exercício da fé, leva a igreja a sair da visão umbilical, leva a igreja a sair da mesmice. Missões leva a igreja a compreender que a sua natureza é de ser serva, e leva a igreja a compreender que aquilo que produz alegria não é o prédio bonito que a gente tem, mas é vidas redimidas e vidas salvas. Amém, irmãos? Hoje à noite você vai ter a oportunidade de se comprometer.
Eu já estou falando isso porque se você não quiser, você nem vem, né? Você vai ter a oportunidade de se comprometer com essa visão. E eu espero que você responda a esse desafio de Deus para o teu coração. Amém? Vamos ficar em pé. Obrigado, Pai querido, por esse tempo que nós estivemos juntos. Às vezes, Deus, é tão difícil falar algumas coisas. E às vezes é tão difícil ouvir algumas coisas. Porque isso nos confronta. Mas que bom que o confronto vem do teu Espírito. E quando o confronto vem do teu Espírito, nós somos edificados. E a minha oração, Pai, é que teu Espírito Santo testifique no coração desses amados aqui, a respeito de tudo que ouvimos. Tira tudo aquilo que é do homem e fica com aquilo que é teu, porque aquilo que é teu transforma nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado.